Então nós estamos lendo aqui Apocalipse, e hoje capítulo 2, do 12 ao 17, que é uma carta que foi escrita à igreja em Pérgamo. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, até o verso de número 17. Vamos orar? Querido Deus, louvamos a Ti pela Tua palavra lida, e que o Espírito Santo a ilumine, para que nessa noite nós possamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, por nós termos esse tempo especial, estarmos juntos em Tua casa. Nós Te louvamos e fala conosco, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E o tema de hoje é o problema do confessionalismo. E Jesus, quando faz o sermão do monte ou o sermão da montanha, no final do sermão, quase concluindo, ele faz uma advertência exatamente contra esse problema. O sermão do monte está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 7, verso 21, Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, você pode completar, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui, que é aquele perigo de nós confessarmos simplesmente de palavras, uma fé que nós falamos, que nós pregamos, mas que nós não vivemos na prática. E Jesus encerra o seu sermão, ou conclui o sermão, contando aquela parábola daqueles 2 homens construtores. Ele diz lá, então, para ilustrar o que ele diz, que nem tudo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade de Deus que está nos céus. Então ele termina e conclui dizendo que aqueles que ouvem as palavras e as pratica, ou não só fala, mas que vive essa palavra, ele compara a um construtor prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram os ventos, subiram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, está firmada na rocha. Mas quem ouve essa palavra, ou quem apenas fala, mas não vive, Jesus compara a um construtor que ele chama de nécio, que ele construiu a sua casa sobre a areia. Aí vieram as chuvas, vieram os ventos, subiram os rios, e com ímpeto contra aquela casa, e disse que ela ruiu, e foi grande a sua ruína. É Mateus 7, verso 24 ao verso de número 27. E nós vamos então, nessa noite, olhar para essa carta e pensar sobre esse problema,
e com certeza vamos aplicar na nossa vida. Há um chamado aqui para nós. Nós vamos depois, no decorrer aqui da explanação, pensar nesse sentido. Nós vamos olhar, e vocês já perceberam que em meio a essa igreja de Pérgamo havia ali pessoas fiéis, e vamos falar sobre isso também. Então você vai aguardar aí, aparece aqui na escrita, mas também há uma advertência na carta. Então esse que é o nosso objetivo nessa noite, olhar para essa carta e aprender com ela. É um alerta para nós também, da importância de nós mantermos uma pureza doutrinária e ter uma vida santa, sem ser influenciada pelo mundo. Mas vamos pensar um pouquinho no contexto. Essa carta, ou a cidade, né? Vamos pensar sobre a cidade de Pérgamo. Ela, de uma forma comercial, não era tão importante como Éfeso ou Esmirna, mas era muito importante no sentido de ser um centro político e religioso. E Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia que incentivou o culto ao imperador. É bom nós pensarmos nisso para podermos entender o porquê escreveu a carta com esses dizeres. Por isso que estou trazendo aqui um pouquinho do contexto da cidade, porque ali havia uma igreja inserida na cidade, então havia ali um contexto. E também ali foi dedicado um templo ao divino Augusto e à deusa de Roma. Foi também a cidade o centro de culto a outros deuses, como Zeus, a deusa Atenas, ao Asclépio ou Esculápio, que é o deus serpente das curas. E aqui eu quero dizer que esse deus aqui é com D minúsculo, tá? Portanto, Pérgamo era uma fortaleza das religiões pagãs e do culto ao imperador. Dá para imaginar que havia ali um ambiente muito hostil com respeito à igreja cristã. Um ambiente difícil. Você pregar a sua fé, e aqui fala sobre pregação, tinha que viver também. Então, nesse ambiente dessa cidade, então certamente era difícil. Mas qual era então o problema da igreja de Pérgamo? Qual era o problema dessa igreja? Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho para uma igreja institucionalizada, que é a igreja de Éfeso. Lembra que nós falamos sobre ela na primeira carta? Jesus se apresenta para Éfeso como aquele que conserva. Ele deve ser conservado e não uma instituição. Então, conserva. Nós vimos semana passada que para uma igreja pobre que sofria perseguições, a igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, o que morreu, mas venceu a morte. Hoje, então, nós vamos ver para uma igreja meramente confessional, que é a carta de hoje, a igreja de Pérgamo, como Jesus se apresenta. Era uma igreja que pregava uma coisa, mas vivia outra. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que isso. Então Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É o verso 12. Verso 12, a parte B. E fala assim: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Espada aqui simboliza a palavra de julgamento sobre uma igreja que começou a relaxar em suas atitudes com respeito às práticas pagãs. Isso é muito perigoso. Precisamos tomar cuidado, e vamos ver isso no decorrer aqui da explanação. Mas a pergunta é: como que isso aconteceu? Como que essa igreja chegou nesse estado? Então vamos primeiramente olhar que essa igreja estava deixando que a moral e o comportamento dos pagãos a influenciasse. Então vamos ver lá, verso 14 e 15, quando há uma advertência aqui. Diz lá: tenha, porém, contra ti algumas coisas. Então, a carta vai explanar o que a igreja estava fazendo de errado. E diz aqui: tens aí
dizer, tem no meio de vocês, isso é importante nós frisarmos, que depois nós vamos voltar para o verso 13. Então, há no meio de vocês, no meio da igreja, aqueles, ou, pode por aí, os que sustentam a doutrina de Balaão. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Até a própria, aqui a carta, ela explica um pouquinho. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, que para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, continuando aqui a leitura, ou a escrita, diz aqui, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então havia aqui um problema, ou se nós podemos dizer dois problemas, mas voltando aqui no verso 13, olha como isso como isso é maravilhoso, nós estudarmos, ler a carta e voltar para ver o que estava acontecendo. No verso 13, Jesus elogia a igreja. Não está ali? Na sua Bíblia está dizendo ali, ele vai dizer assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Então havia no meio da igreja pessoas que conservavam a sua fé, pessoas que não negavam a sua fé, pessoas que pregavam a fé. E aqui a carta nos diz que entre essas pessoas havia ali Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, uma igreja que a princípio, se parasse aqui, se mudasse a carta, se terminasse aqui essa carta, e que fosse agora para Tiatira, eu diria que essa igreja, a princípio, devia ser tomada como exemplo para nós hoje. Uma igreja em que os cristãos permaneciam fiéis, morriam, mas não negavam a sua fé. Aqui aparece alguém, Antipas, segundo a história, nos diz que Antipas, que não negou a fé, foi morto. Eles fizeram um touro de bronze, colocaram Antipas, travaram ali e puseram fogo. Então Antipas morreu queimado e também sufocado, mas ele não negou a sua fé. O texto diz também, nesse verso, aparece aí a expressão trono de Satanás. Não está aí, no verso 13. Esse trono, Satanás, ele não estava fixado no edifício, não havia ali um lugar, mas de uma maneira física. Satanás não habita em lugares, mas ele habita em pessoas que ditam sistemas, que promovem a cultura, pessoas que caracterizadas assim pela pressão e pela sedução. Então não havia ali um templo para Satanás, mas ali havia pessoas que deixavam ser usadas por ele. Então ele falou, ali também, está no verso de número 13, onde reina Satanás, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o mundanismo, propaga-se a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Então, nós estamos vivendo, e quem sabe até vendo isso acontecer, onde predomina Satanás, então a mentira religiosa predomina. E de todo esse paganismo que nós mencionamos anteriormente, e também essa igreja sendo perseguida, ela mantinha firme a sua fé. Lembra qual era aqui a frase que nós lembramos no domingo passado? Jesus é o Senhor, não é César, mas é Jesus. Então eles continuavam pregando a sua fé e testemunhou isso diante dos deuses malignos. Porém, olha só como que acontecem as coisas. Estava indo muito bem, né? Igreja exemplar. Antipas não negou a sua fé, morreu por isso. Estava ali no meio pessoas que o Satanás usava
para envolver as outras. Então, essa igreja que estava plantada ali, onde havia a capital de Satanás, tornou-se meramente confessional. Uma igreja que faltou praticar o que eles pregavam. Ah, pastor, mas temos exemplo de Antipas. Sim, mas havia muitos no meio dessa igreja que apenas falava, mas não vivia o que eles falavam. Encontramos aqui em Pérgamo uma igreja que estava negociando a verdade do Evangelho, cedendo ante a essa pressão, a esse engano da religião. Lembra que Jesus disse? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Já pensou sobre isso? A vontade de Deus é que façamos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Deus revelou na sua palavra. Mas para que nós possamos ensinar, nós precisamos viver. Deus não quer apenas professores que ensinam, mas quer pessoas que possam ensinar, mas que também possam viver, possam ser exemplo. Pessoas que não apenas discursam, mas que mostram o que elas falam na prática. Isso é exatamente esse problema que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Uma igreja exemplar, igreja que tinha ali irmãos que viviam a sua fé, mas também havia ali pessoas que falavam bastante, mas não viviam o que falavam. O que cremos deve moldar nosso caráter. Aquilo que você crê tem que demonstrar, tem que mudar a sua vida, tem que influenciar o nosso comportamento. E nós estamos vendo com muita tristeza, e com tristeza, percebemos que muitas igrejas, hoje elas não negam a Cristo, não negam, mas elas querem viver igual ao mundo. Isso que é o problema do confessionalismo. Não negam que Jesus é o Senhor, mas não há mudança de vida, apenas uma pregação. Sobre esta fé cristã que nós estamos vivendo hoje, essa fé, que eu diria uma fé morna, Michael Horton, que era um professor de teologia e apologética, ele diz assim: os cristãos evangélicos estão aderindo a estilos de vida hedonistas, materialistas, egoístas, sexualmente morais e imorais, com a mesma propensão que o mundo em geral. Olha como que a igreja hoje está vivendo. Algumas igrejas estão vivendo da mesma forma que o mundo está vivendo. A pregação é muito bonita, mas a vida não tem nenhum valor, porque pregam e não vivem o que pregam. Sabe, irmãos e irmãs, precisam tomar muito cuidado. O diabo é astuto. Vamos ver o que ele fez com a igreja em Pérgamo. Vamos acompanhar a armadilha que ele montou para tentar destruir a igreja em Pérgamo. Verso 14. Vamos ler lá. Verso 14 nos diz que ali no meio da igreja havia pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão. Olha só. E o próprio texto explica, nos diz que Balaão foi, que Balaque, pode pensar um pouquinho, que foi rei de Moabe. Ele soube que o povo de Deus que estava vindo, ele destruiu todo o povo, morreu. Ele sentiu medo, ficou angustiado. E o que ele fez? Depois vocês podem conferir em casa, vou dizer onde que está. Ele pede a Balaão que amaldiçoe os israelitas. Lembra lá? Porém Deus não permitiu. E sabe por quê? Porque o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Nós somos o povo de Deus e nós não somos amaldiçoados. Toda a história você pode conferir depois, lá em Números capítulo 22 até o 24. Mas preste atenção, não pode ser amaldiçoado,
mas pode ser corrompido. Aqui que está o problema. 14, parte B, né, o texto nos diz, né? Aqueles que ensinavam ali, que sustentavam a doutrina de Balaão. Em Números 25, do verso 1 ao verso 3, ali registra que os israelitas foram morar em Sitim e começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Ainda mais, sacrificou aos seus deuses e comeu e se inclinou ante a eles. E por causa disto, a ira de Deus se acendeu contra eles e veio sobre eles a praga e matou 24 mil israelitas. Verso 9 de Números, capítulo 25. No capítulo 31, depois vocês podem conferir lá, de Números, no verso 16, diz que foi Balaão quem aconselhou as mulheres moabitas a corromper os filhos de Israel. E no texto que nós lemos, Balaão, aqui, está no lugar daqueles que promovem a imoralidade. Ele falou assim: lembro de Balaão, o sacerdote, aliás, o profeta, que não pôde amaldiçoar o povo de Deus, mas o que ele fez? Ele foi lá e ensinou, falou: ó, já que não pode amaldiçoar, Deus não permite, então nós vamos corromper o povo. De que forma? Prostituição, comer o que está sacrifícios aos ídolos. Isso trouxe a maldição, isso trouxe a morte. Nós falamos aqui, e aqui fala sobre esse que sustenta exatamente isto, né? E também os nicolaítas que promoviam o liberalismo. Olha só, olha como que a carta nos adverte. Olha aqui o problema de você pregar, mas você não viver. Uma igreja que confessava a fé em Jesus começou a viver uma graça barata. Só porque tinham a melhor doutrina, eles pensavam que poderiam viver de uma forma libertina. A igreja lá, ou a maioria dos irmãos lá, não souberam colocar na prática os excelentes catecismos que possuíam. Verso 16, a parte A, nos diz assim: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha, será que hoje nós estamos vivendo assim? Aqui a carta chama essa igreja ao arrependimento. Será que hoje também nós estamos nos tornando meramente confessionais? É para pensarmos, tá? Eu falo, será que nós também estamos incluindo aqui dentro dessa pergunta? Será que nós somos apenas cristãos que falamos, mas nós não vivemos? E não cristão de boca para fora, né? Mas não de coração. Então, eu falo, eu prego, mas o meu coração não está longe. Esse que é o problema. É isso que Jesus chama a atenção lá. Tenho contra ti que vocês falam uma coisa, mas vocês vivem outra. Precisamos, se estamos vivendo assim, de um arrependimento urgente. Não podemos ser amaldiçoados, mas podemos ser corrompidos. Cuidado com as armadilhas que o diabo tem levantado contra nós. Uma carta continua, em segundo lugar, no verso de número 17, aqui diz que ao vencedor, primeiro fala: quem tem ouvidos, ouça. Que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Então aqui a carta diz: há um presente. Vocês perceberam que também na semana passada havia um presente, que era a coroa da vida, lembra? Ser fiel até a morte, e vocês vão receber um presente, que é a coroa da vida. Aqui o presente é maná escondido, e depois fala sobre uma pedra branca, e essa pedrinha escrita, há nela um novo nome,
o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná era um tipo de alimento, lembra? Que caía de uma forma milagrosa do céu para alimentar os israelitas no deserto. Estava saindo do Egito, caminhando rumo à terra prometida, sentiram fome, aí Deus mandou o maná. O povo ia lá e colhia o maná. E os israelitas, para que que pereceram no deserto, não sabiam e não conheciam o valor do maná. Olha, isso é muito importante, porque eles tinham lá, era um alimento, mas havia algo especial, havia algo espiritual naquele pão que caía do céu, e que é Cristo, que é o pão, é o nosso pão. E comiam para satisfazer as suas vontades, eles comiam para matar os seus desejos carnais. Estavam fartos no estômago, mas estavam vazios no espírito. Então, essa questão do maná escondido era para eles. Hoje acontece o mesmo. Hoje nós queremos usar Jesus como apenas um meio de satisfação pessoal, de conquista pessoal. E comer do maná escondido, para nós aplicarmos aqui no texto, é viver com Cristo, para Cristo e em Cristo. Então, ao invés de libertinagem, ao invés de orgias, ao invés de prostituições, o que Jesus oferece? Ele oferece algo muito melhor aos que se arrependerem. Então, não basta conhecer, é preciso praticar. O que ele oferece para quem se arrepende? Aí vem o que o texto diz, uma pedra branca com um novo nome. O que significa isso? As pedras brancas eram colocadas em uma urna e significava absolvição pelo júri. Havia ali então o réu, o juiz tirava a pedra e mostrava a pedra branca, está absolvido. E para os grandes festivais que aconteciam na época, os convidados recebiam uma pedra branca que servia de entrada, é como se fosse um ingresso, né? Então recebia uma pedra branca, e aquela pedra branca era uma espécie de um convite especial. Só entrava quem tinha essa pedra, e a pedra branca era exclusiva a quem a recebia. Vamos aplicar para nós então, para nós concluirmos a nossa explanação com respeito a essa carta, para depois participarmos da ceia. Todos nós, compareceremos perante o tribunal de Jesus para sermos julgados. E a pedra branca recebida é sinal de inocência, não por mérito, mas pela graça de Deus. Então, a pedra branca que nós vamos receber, o presente, não é porque nós merecemos, não é porque nós nos esforçamos, mas é porque Jesus venceu, é pela graça de Deus. Ele entregou a sua vida por nós, Ele morreu, e através de Cristo nós somos livres de toda condenação. Então, a pedra branca, e o texto diz que tem um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É uma pedra especialíssima. Nós recebemos quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Então, que possamos ter a ousadia de confessar a Jesus como Senhor, com fidelidade, mas também ter a ousadia de viver esse Jesus que nós pregamos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, logo em seguida vamos participar da ceia. Então, curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, eu agradeço a Ti pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Eu louvo a Ti, ó Deus, porque podemos aprender que se nós temos a vida eterna, esse presente, que é essa pedra com o nosso nome, foi porque Jesus ganhou para nós. Temos esta fé em Cristo, de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Pai, nos abençoe,
continue a estar conosco nesse momento. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.